Patriotas, antes de mais nada, bom dia. Espero que todos estejam muito bem e que a vertente Deus, Pátria, Família e Liberdade jamais saiam de suas mentes e de seus corações. Meu nome é Marcelo Mendes, seja bem-vindo ao meu canal. Peço humildemente para que se inscreva no meu canal, que curta o vídeo para dar um engajamento maior no YouTube, comente à vontade, compartilhe com todos e ative o sininho para novas notificações de vídeos, ok? Mais uma vez eu digo que eu fiquei um tempo sem fazer vídeos por conta do tratamento que minha mãe vem fazendo. Eu tenho que estar acompanhando ela para o hospital, voltando ela para casa, ajudando ela. E esse é um dever meu como filho, cuidar da minha mãe. Minha mãe que cuidou do meu pai até o momento da morte dele, eu tenho que cuidar, junto com os meus irmãos, claro, da minha mãe, ok? Então por isso que alguns dias não estou fazendo vídeo, mas eu estou voltando aos poucos com vídeos diários, ok? E hoje eu vou falar de uma situação que está triste, principalmente no mundo político e no mundo militar aqui no Brasil. Falo mundo político, mundo militar, que é em tudo mesmo. Porque, olha só, você sabe que está rolando vídeos que teve uma certa facilidade por parte de um ministro que o Larápio aí que está fazendo desgoverno indicou, pediu demissão depois, que também não acredito nisso. Acredito que o ex-presidiário mandou ele embora mesmo. E agora está tendo uma conversa ali e outra aqui de que o ex-presidiário queria que matasse pelo menos alguns dos patriotas que estavam lá. É isso mesmo que você ouviu. Queria que matasse. Todo mundo sabe que o ex-presidiário Lula é um bandido, né? Todo mundo sabe, entendeu? Mandou matar o Celso Daniel, prefeito de Santo André, mandou matar o Toninho do PT. Com certeza intermediou a facada que o ex-presidente Bolsonaro sofreu. Tenho certeza que ele está no meio da morte da vereadora Marielle Franco, porque o comunismo, ele mata até entre eles, em nome de poder e de vingança. Isso aí vocês têm que entender. E ele está se vingando, viu? Os 4 meses de governo, de desgoverno desse cara, é o básico. Prejudicar o povo brasileiro. E olha só, essa notícia saiu no Terra Brasil Notícias e eu vou mostrar para vocês passo a passo. Olha só. E é assim. Antes de mais nada, entenda que aquele 8 de janeiro ainda estava longe de terminar, quando os manifestantes deixaram a Praça dos Três Poderes. Entendeu? Por quê? O governo estava acuado, assustado e tinha uma certeza. A invasão e a depredação dos prédios eram apenas a primeira fase de um golpe que ainda estava em andamento para tirar o ex-presidiário Lula do poder. Presta atenção. Havia também a convicção de que setores militares estavam diretamente envolvidos na trama. O sumiço da tropa do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, provava que havia uma conivência cúmplice com a turba de vândalos. Atônito, o presidente cobrava uma reação enérgica e imediata. Apoplético, conforme a definição de um de seus auxiliares, o ex-presidiário Lula ordenou que, ainda naquele dia, o acampamento erguido próximo do quartel-general do Exército fosse desmobilizado e os envolvidos nos ataques devidamente presos. Entendeu? É para tirar e prender todo mundo. Essa foi a frase que o ex-presidiário Lula determinou aos ministros da Defesa, José Múcio, e da Justiça, Sapudino. A ordem, como se sabe, não foi cumprida. Um dos motivos foi a resistência de generais a desmontar o acampamento, sob a alegação de que poderia haver um banho de sangue no local. Ou seja,
os generais que estavam lá temiam pela morte dos manifestantes, entendeu? Por isso que não foi cumprida essa ordem que o ex-presidiário deu aos 2 ministros, entendeu? Então, o que aconteceu? Já tinha armado tudo para que eles invadissem lá dentro e que esses patriotas fossem assassinados. Mas tem um detalhe: quem invadiu o Congresso Nacional foi um bando de comunistas transvestidos de patriotas. E até morte. Por quê? Porque ia juntar os verdadeiros patriotas a esses comunistas. Ia ter banho de sangue sim no local. Vocês estão entendendo? O ex-presidiário Lula, com sentimento de vingança, deu essa ordem para os ministros, que quando passou para os generais, eles falaram não, porque tudo isso que eu te disse agora é o que o general estava imaginando. Entendeu? Essa versão, a mais recorrente até agora, também sugere que militares confrontaram e desafiaram a autoridade do ex-presidiário, que é o comandante e chefe das Forças Armadas. Ela, no entanto, é apenas uma parte do enredo. Por quê? Segundo a revista Veja, ela teve acesso aos detalhes do depoimento prestado à Polícia Federal pelo general Gustavo Dutra, que chefiava o comando militar do Planalto, no inquérito sobre o levante golpista. Ele conta como, no auge da tensão, quando o temor de um golpe acossava o ex-presidiário Lula, o presidente interveio e aceitou que a retirada do acampamento bolsonarista e a prisão da maior parte dos radicais ficasse para amanhã do dia 9, como de fato ocorreu. Foram horas de tensão. Os governistas exigiam o cumprimento das ordens do ex-presidiário. Ainda naquela noite, estavam com forças policiais de prontidão para fazer o serviço. O general Dutra, por sua vez, insistia que não se tratava de boa ideia e defendia o adiamento da operação para a manhã seguinte. Enquanto o impasse prevalecia, militares reforçavam a segurança nas imediações do quartel-general, com direito a tanques e blindados, no que foi interpretado como um ato de rebeldia. Ou seja, mais uma vez o ex-presidiário Lula estava com sentimento de vingança, porque ele sabe, no fundo, que ele não foi eleito pela maioria dos votos. Ele sabe. Por mais que o STF queiram prender quem questiona as eleições, não adianta. Ele sabe. E ele queria se vingar. Os militares, que a maioria são bolsonaristas, não queriam prender os patriotas, justamente porque tanto os militares quanto os patriotas não queriam esse ex-presidiário na presidência. E uma coisa que os militares têm é palavra. Então, eles mantiveram a palavra e ficaram do lado dos patriotas. Aí falaram que foi causa de rebeldia. Não foi, não. Os militares fizeram certo. Entendeu? Não tem conversa. E outra, vídeos mostrados na CNN Brasil, que eu fiz no vídeo anterior, e eu mostrei, mostra direitinho toda a articulação por parte da esquerda para facilitar a invasão comunista. Entendeu? Mas voltando, ao perceber que não conseguia dissuadir os subordinados do ex-presidiário, o Dutra resolveu driblar a hierarquia e passar por cima do então comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, e do ministro José Múcio. Ignorado a cadeia de comando, ele ligou para o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o general Gonçalves Dias, e ressaltou os riscos da ação noturna e pediu que as suas considerações fossem encaminhadas ao ex-presidiário Lula. Não se passaram nem 5 minutos e o chefe do GSI retornou a ligação. A resposta não era a esperada.
Olha só, o ex-presidiário mantinha a decisão de prender todo mundo naquele mesmo instante. Vai dar merda. Explica isso para ele, general, rebateu o Dutra. Foi aí que o próprio ex-presidiário Lula assumiu a ligação. Do outro lado da linha, o ex-presidiário repetia a mesma frase o tempo inteiro. São criminosos, general. Tem que ser todo mundo preso. Dutra tentava contra-argumentar, mas era a todo momento interrompido. São criminosos, prenda. Dizia quem? O ex-presidiário Lula. Vocês estão entendendo que o ex-presidiário Lula está na presidência para colocar o projeto de vingança, o projeto de poder em cima dos brasileiros? Eles queriam que todos os patriotas que estavam lá fossem presos. Entendeu? E não porque quebraram o Congresso Nacional. Foi porque estava fazendo manifestação contra ele e o governo dele. Vocês entenderam agora como uma coisa não liga com a outra? Talvez o José Múcio, o Sapudino, entenderam a ordem do ex-presidiário que está na presidência de prender quem quebrou o Congresso Nacional. Mas, na verdade, dentro da cabecinha desse bandido que está aí na presidência, ele queria que prendesse todos os patriotas simplesmente por vingança. Você entendeu? E por isso que os militares não obedeceram às ordens do ex-presidiário Lula. Entendeu? E olha só, na terceira vez, o militar fez uma ponderação. Abre aspas. Ex-presidiário, estamos todos indignados. Hoje é um dia triste para o Brasil, mas até o momento nós só estamos lamentando danos ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem coordenação, vai morrer gente. O senhor quer isso? Fecha aspas. O ex-presidiário, então, o Lula, mudou o tom. Seria uma tragédia, ele disse. É isso que eu estou falando para o senhor. O ex-presidiário Lula respirou fundo e falou: general, cerca todo mundo, não deixa ninguém sair da praça e prende todo mundo de manhã. O general agradeceu a compreensão e desejou boa noite ao presidente da República, que é ex-presidiário. Entendeu? Presta atenção. Mesmo com o conselho de um militar que está preservando a vida de quem estava lá, independentemente de quem cometeu o crime ou não, o ex-presidiário Lula não queria saber. Queria que prendesse era todo mundo, todo mundo, todo mundo. Entendeu? Quem estava contra ele tem que ser preso ou morto. Esse é o esquema desse cara. E ainda tem gente que sai de casa para votar nele. Não dá para entender, né? Mas a verdade está vindo à tona. E eu acredito que em 6 meses esse cara está fora da presidência da República. Porque não tem como. É bandido, não vale nada esse cara. Entendeu? Mas vamos voltar. Antes de desligar o telefone, o ex-presidiário Lula fez uma última pergunta. O ministro Múcio está aí? O chefe da defesa não estava. Deveria estar, disse o ex-presidiário. Horas antes, o ex-presidiário e o Múcio haviam se encontrado. O ex-presidiário não escondia a indignação com a manutenção do acampamento golpista. O ministro já estava sob fogo cruzado, porque antes mesmo do assalto golpista resistia a desmobilizar o acampamento, chegando a classificá-lo publicamente como uma manifestação democrática. Desde que assumiu o cargo, Múcio tenta se equilibrar entre os petistas e os militares. Ciente dos humores do chefe, o ministro até tratou, antes do fatídico dia 8, da remoção do acampamento com o então comandante do Exército, Júlio César de Arruda, que rechaçou a iniciativa. Aqui ninguém mexe, dizia o general. Ou seja, a função do Múcio é tentar, é uma missão impossível, tentar acoplar os petistas aos militares para ter uma ideia em comum. Não tem como. Os militares são conservadores.
da lei e da ordem. Eles cumprem o que está determinado dentro das 4 linhas da Constituição. Quem acompanhou entre o segundo turno das eleições e a subida da posse do ex-presidiário, entende isso daí. Os militares, eles são conservadores. Então não tem como, o petista, ele não é conservador, ele não cumpre lei, ele tem que ser do jeito dele. É cheio de mimimi. Tá aí. Ele falou assim, fiquei ofendidinha, porque os militares não obedeceram minha ordem. Lógico, você é doido, ex-presidiário Lula. Você é um retardado. Como que o militar vai obedecer um retardado? E você sabe, no fundo, que você não ganhou as eleições. Você sabe. Mas você quer enganar quem, né? Você não vai conseguir enganar ninguém. Entendeu? E ainda tem mais coisa. Olha só. Arruda manteve a posição mesmo após a invasão e a depredação das sedes dos 3 poderes. Segundo auxiliares do ex-presidiário Lula, o general agiu assim para impedir que parentes de militares que estavam no local fossem presos. Olha só, no meio das manifestações pacíficas e bolsonaristas, tinham parentes de militares, provando mais uma vez que quem invadiu lá o Congresso Nacional foram comunistas transvestidos e patriotas. Isso aí já vim falando já faz meses, entendeu? Eles foram retirados de lá durante a noite. Foram presos inocentes úteis, diz um ministro. Olha só como a CPMI vai ser fundamental para tirar o ex-presidiário do poder e prender o Sapudinho. Olha só. Demitido pelo ex-presidiário Lula 2 semanas depois dos incidentes em Brasília, Arruda caiu por quebra de confiança na relação com o presidente. No dia da confusão, em meio ao impasse sobre a desmobilização e a prisão dos radicais, o general chamou o então interventor Ricardo Capelli para uma conversa, na qual também participou Fábio Augusto Vieira, então comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, corporação encarregada de executar as ordens do ex-presidiário Lula. Os relatos sobre o encontro são contraditórios. De um lado, militares negam que o general Arruda tenha se recusado a cumprir a determinação do presidente. Eles teriam apenas defendido a realização de uma operação organizada, à luz do dia, a fim de evitar mais desastres. Já os governistas acusam o general de quebra de hierarquia e até de ameaça. Claro! Quem está do lado do ex-presidiário Lula vai acusar os militares por quebra de hierarquia. Pelo amor de Deus, hierarquia vinda de um bandido, de um ladrão, dando ordem para militar, para prender quem está lutando pelo Brasil. Sendo que, na verdade, quem invadiu lá dentro foi um pessoal assim, com esse ex-presidiário. E você vê que os governistas não falam mal de nenhum que quebrou lá dentro. É uma incoerência fora do comum. Por isso que tem que abrir a CPMI. Não tem como. Conforme o relato de uma testemunha da conversa, o então comandante do Exército perguntou a Capelli: o senhor ia entrar com as tropas sem a minha autorização? O interventor negou e disse que iria consultá-lo. Arruda então virou para o chefe da PM. Acho que eu tenho um pouco mais de tropas que o senhor, não é, coronel? Arruda ainda teria feito uma observação de cunho político para sustentar a posição dele. Vocês têm que entender que o país está dividido. O ministro Sapudino relatou a integrantes do Supremo Tribunal Federal que Arruda, completamente alterado, chegou a erguer o dedo em riste próximo ao seu rosto diante da ofensiva governista contra o acampamento. Ou seja, esse Sapudino aí é um bandido mesmo, né? Falou que estava alterado o Arruda, mas o Arruda não estava alterado, não. Ele fez ele falou tudo e tomou a decisão correta, porque ele pensou no povo brasileiro que estava lutando
pelo Brasil, para o Brasil não virar o comunismo. Fez certíssimo, entendeu? 100 dias após o 8 de janeiro, ainda há muitas dúvidas sobre o que realmente ocorreu. O governo que ganhou politicamente com o episódio no primeiro momento, ao unir o país em defesa da democracia, agora coleciona contratempos. Na última quarta-feira, o general Gonçalves Dias pediu demissão depois que a CNN Brasil divulgou um vídeo com imagens da atuação de militares do GSI quando os radicais depredavam o Planalto. Numa parte das imagens, um capitão distribui água aos invasores, como se estes não estivessem numa ação criminosa. Em outras imagens, o próprio Gonçalves Dias aparece caminhando no terceiro andar do palácio, onde fica o gabinete presidencial, enquanto nos andares inferiores os radicais agiam livremente. As imagens tornaram a permanência do general à frente do GSI sustentável e ainda deram fôlego à ofensiva para forçar o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, a ler o requerimento de criação da CPI do 8 de janeiro, com a qual os oposicionistas querem defender a tese de que o ex-presidiário Lula e o PT se omitiram diante dos radicais a fim de desgastar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e lucrar politicamente. Senadores dizem ter em mãos o relatório elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, órgão vinculado ao GSI, que apontou para o risco de invasão dos prédios públicos, inclusive com o uso de armas. O governo intencionalmente, conforme a narrativa dos oposicionistas, nada teria feito em relação a isso. O fatídico 8 de janeiro ainda está longe de acabar. E vai acabar. Sabe quando? Quando esse ex-presidiário Lula sair da presidência e voltar para o lugar dele, para a cadeia. Para a cadeia. Levando junto com ele o Sapudino, esse ministro aí sem vergonha. Entendeu? E ainda tem uma coisa para falar para vocês. Tem uma coisa. Por que o ex-presidiário Lula tentou comprar os congressistas para tirar a assinatura da CPMI? Quem não deve, não tem. Não adianta. Vocês que ainda acreditam nesse ex-presidiário, entendam de uma vez por todas. Esse ex-presidiário tem projeto de vingança e de poder. Enquanto ele estiver aí, esse 8 de janeiro não vai acabar. Porque cada patriota que foi preso injustamente será reconhecido como verdadeiro herói brasileiro. Porque vai ser na prisão deles que esse ex-presidiário vai voltar para a cadeia e vai largar a presidência. Isso é questão de honra para todos nós patriotas. Então esse foi mais um vídeo, foi um pouquinho comprido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para novas notificações de vídeos. Curtem o vídeo, comentem à vontade o que vocês acham de tudo isso, que aqui não tem censura. E compartilhe com todos, ok? Então, fique com Deus, descanse bastante e lembre-se, nós jamais desistiremos do Brasil.